Ateliê dos Jovens Escritores, que transforma em autores de livros desde 2013, né, meu? Desde 2013, os alunos da Rede Municipal de Duque de Caxias. E agora estamos ampliando para outras redes também. E esse trabalho não para de crescer. A gente não tem muito apoio, mas um vai apoiando o outro, né? Esse coletivo começou com esse projeto Jovens Escritores, no intuito de levar os escritores da Baixada para as escolas, né? Porque as escolas recebiam muitas vezes escritores famosos de outros lugares, mas ninguém conhecia o escritor que de repente trabalha na sua escola, que mora perto da sua casa, e esse escritor não ganhava notoriedade. Nós temos até uma professora de uma escola de Caxias que ganhou o prêmio Jabuti, e ninguém sabia, né? Ninguém sabia, porque não se divulga o trabalho na própria cidade. A gente começou pequenininho, levando esses escritores da própria cidade para as escolas, e esse grupo foi tomando forma e deu origem a essa coletânea aqui, que tem 21 autores, a maioria professores de Duque de Caxias, escritores de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. E é um prazer falar desse grupo, porque é um orgulho para nós valorizar o que a gente tem de melhor. Vou ler um poema para vocês, que está aqui e está no meu próximo livro também, Maiúscula, que ainda vai ser lançado. Chama O Quarto. Ninguém sabe o que se passa dentro do quarto. Ninguém pode imaginar o tamanho da força bruta. Ninguém pode imaginar quantas vezes ela disse não e ele ouviu sim. Ninguém pode imaginar onde dói, se o pulso, ou a pedra que pulsa no lugar do coração. Com seu leite morno, ele lhe trancou a garganta, do mesmo jeito que trancou a porta. E ela não disse palavra. E ela não disse palavra. E ela não disse palavra. E mesmo mais tarde, quando finalmente a porta se abriu, quando ela abriu a boca, era a palavra dele que ela falava. Esse poema está na coletânea Tentadores, mas está nesse livro meu que eu vou lançar ainda. Vai sair, gente, calma. Fizemos um pré-lançamento lá no Sarau Alimentando Vidas, e foi um prazer participar. E agora eu vou passar o microfone a palavra para a Bianca, que vai contar um pouquinho do que é esse projeto do Ateliê dos Jovens Escritores lá em Caxias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Maia, sou professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. O pessoal sempre me apresenta como escritora, mas eu não escrevo, na verdade eu não escrevo nenhum verso. Eu faço um trabalho, na verdade, de tentar motivar os nossos alunos a escrever. Eu acho que é o maior potencial que nós temos hoje é tentar incentivar essas crianças. Eu tento contribuir um pouquinho, porque sou aluna de escola pública e teve uma professora que fez uma diferença muito grande na minha vida, dizendo que eu podia alcançar aquilo que eu queria. Então eu fiz faculdade de Direito, eu fiz pós-graduação, tudo sendo da rede pública de ensino e sendo de São João de Meriti. Então, na verdade, eu sou professora de Duque de Caxias, mas eu sou aqui de São João. Eu tento trazer agora, esse ano, estou tentando com o Erenildo, trazer o projeto Ateliê dos Jovens Escritores, que começou em 2013, numa turma que eu dava aula em Duque de Caxias, na qual eu comecei com um caderninho de produção textual que os alunos iam escrevendo, e, na verdade, nós verificamos que os alunos têm potencial. E muitas vezes nós não damos esse valor ao que eles escrevem, ao que eles produzem, suas vivências, aquilo que acontece. Então, muitas vezes a gente começa só na nota, na prova, no conteúdo programático, e a gente não vê o que, na verdade, eles conhecem sobre a sociedade em que eles estão inseridos, sobre a comunidade. Muitos deles não conhecem nem a história do seu bairro, a história da sua família. Então, a partir daí, a gente começou a contribuir. Então eu falei assim, eu vou trazer um pouco da minha vivência, do que eu conheço como professora, e vou tentar motivar esses alunos. Começamos com um caderninho,
projeto, nós tínhamos mais de 40 textos escritos por crianças entre 8 e 12 anos e poemas maravilhosos. Conseguimos apoio em Caxias da Biblioteca, lançamos um livro, o primeiro livro, que se chamava Sou um Jovem Escritor Brasileiro. E foi um sucesso. Daí para lá nós estamos agora no 6º livro, ele fala que é 7º, mas ele está aumentando um pouquinho. É o 6º livro esse ano, que vai falar sobre a paz. Dentro desses 4 anos de desenvolvimento do projeto com afinco, nós já lançamos 2 livros na Bienal Internacional do Livro, ganhamos já prêmios, muitas vezes não divulgados. Às vezes o nosso próprio município nem conhece que o projeto foi premiado, né? Nós temos esse ano, em outubro, eu vou estar lançando, o nosso projeto vai estar lançando 45 livros de alunos de Duque de Caxias, bancados pelo projeto da Light, que nós ganhamos o prêmio Museu Laje de Energia do ano passado, que também não foi divulgado. A gente está fazendo agora um trabalho todo de tentar agregar esses pais, esse espaço aqui a gente está pensando até em contribuir com isso, que é um espaço bem localizado para a nossa escola, e trazer esse projeto. Ou seja, nós temos talento que muitas vezes não são valorizados. E acho que o mais importante de tudo é realmente nós valorizarmos as crianças que serão o futuro do Brasil. Porque nós adoramos usar essa frase, mas na verdade, um evento como esse, nós poderíamos até estar trazendo crianças de nossas escolas do município. Um evento com um shopping, com vários escritores. Eu, quando era pequena, teria um sonho aqui, podendo pegar o autógrafo de vários escritores. E as nossas crianças não participam muitas vezes. Né? Eu sou de São João, então eu fico assim muito chateada que eu não consegui ainda trazer esse projeto para São João, porque às vezes muita burocracia, é muita gente falando que não tem espaço, que não tem momento, que não tem verba. E o nosso projeto nós construímos sem verba de prefeitura, sem verba de ninguém. Tá? Se é colaboração na internet, é rede social, é o pessoal que colabora, que compra o livro, a gente pega uma gráfica que é mais barata e a gente vai motivando. Eu acho que esse espaço aqui, quantos escritores elogiando o outro, falando sobre o nosso projeto, e quantos escritores que muitas vezes nós estamos aqui e nós não conhecemos o trabalho. Eu estou olhando ali o trabalho do Valentim, que eu vi na internet, e falei, gente, que imagens são aquelas? O cara tem um talento, o Demeir tem um talento, e nós não conhecemos isso. Nós precisamos realmente ocupar mesmo os espaços de cultura de todos aqueles que nós podemos estar participando. Esse é o primeiro evento, nós fizemos outro em São Cristóvão e a gente vai continuar. Conseguimos agora, ficou uma loucura, porque a gente tem 30 dias para organizar, para participar do LER, do Salão de Livro. Então 30 dias agora para tentar uma gráfica, para imprimir os livros para nós participarmos. E eu vou assim, procurar o máximo possível. Conseguir um ônibus, nem que eu consiga uma van, para estar levando meus alunos lá para participar. Então assim, quem puder colaborar, não no sentido de, a gente não pede nenhuma colaboração financeira, simplesmente motivem seus filhos, motivem seus netos, seus amigos, motivem as crianças a escreverem e a ler. Isso modifica muito e realmente é isso que vai modificar o futuro. Obrigada. Deixa eu só te apresentar. Essa aqui é a Alice, todo mundo aqui já conhece ela. A Alice faz trabalho lindo nas escolas em Duque de Caxias. E ela é uma escritora bastante atuante aqui no Sarau, na Baixada, né? Nova Iguaçu, São João. E o livro dela é um sucesso total de vendas, Epiderme Poética. E ela também participa da nossa coletânea Encantadores de Letras. Fala, Alice. Bem, boa noite, pessoal. Vamos lá. Estou muito feliz de estar reencontrando muitas pessoas queridas, conhecendo pessoas que a gente queria muito encontrar. Realmente é o que a Bianca falou, né? É ocupar e a gente está se conhecendo, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? E para falar um pouquinho de mim, esse aqui é o Epiderme Poética. São 2 bebês, né? O primeiro bebê aqui é o livro, o segundo bebê,
Aqui atrás é o Gustavo, que na época estava com 8 meses e agora está com 6 anos e 1,28 m. É um pequeno bebê. Bem, realmente, eu fiquei... Quando a gente fala, né, não só para as crianças, mas também para os adultos, nunca é tarde para começar, para recomeçar. Então eu escrevia, tinha meus diários até os 14 anos. Depois da morte do meu pai, que foi uma coisa assim, muito de repente, eu fiquei 19 anos sem escrever. E por conta de uma situação traumática que a gente passou, que a gente perdeu um aluno vítima de bala perdida dentro da escola que eu trabalhava, eu voltei a escrever. Então esse retorno, né, que eu comecei a escrever, eu decidi, então, em 2011, né, eu falei, estava grávida do Gustavo, falei, não, vou publicar o livro, né? Já tenho filho, já plantei uma plantinha, agora vou publicar o livro, vou fazer a trilogia. E saiu então o Epiderme Poética. Realmente é uma aventura. Eu acho que Hércules tinha que ter o seu 13º trabalho, né? Publicar e vender um livro, né? Uma publicação independente. Porque é uma coisa, é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa porque a gente não vive só disso, né? A gente tem os nossos afazeres, a gente tem a nossa corrida do dia a dia. Então existe muito ainda, é um trabalho muito árduo, né? Graças a Deus a gente teve uma aceitação muito legal, porque eu sou professora de sala de leitura e atuo no Rio e em Caxias. Então, através das escolas, escola do amigo, escola do amigo do amigo, do amigo do amigo do amigo, e a gente foi conseguindo esses espaços, tá? E como ser escritor não é uma situação que a gente vai, né, fazer um cruzeiro pela Europa com a venda dos livros, a gente destina 10% do Epiderme Poética, do valor do livro, para uma instituição aqui em São João de Meriti, que eu moro aqui em São João. Então essa instituição é a Casa São Francisco de Assis, que fica em Vilar dos Teles, né? Então a gente está sempre ali, levando doações, não só a questão dos livros, que a gente junta o valor um pouquinho e depois manda, e faz campanha, gincana, escola e tudo isso. E agora vamos ao poema, né? O poema de hoje vai ser daqui da coletânea, que eu também faço parte aqui com o grupo, tá? Se chama Descoberta. Ele foi feito no dia 23 de dezembro de 2016. Nossa, você lembra, Tata? Gente, é porque foi uma situação bem traumática, então por isso que eu lembro. Eu não lembro as datas dos outros poemas não, tá, gente? Vamos lá. Infelizmente está muito atual, né? Descoberta. Descobri que o poema existe no improvável, na falta de sanidade e nas esquinas da vida. O poema existe na hipocrisia dos cínicos e no sorriso sincero de um desconhecido. O poema existe mesmo sem ser feito, conhecido ou sentido, no abraço caloroso ou no apartheid velado, nos gritos, risadas e suspiros, e até no próprio silêncio. O poema existe na praia de Copacabana ou na biblioteca comunitária Jardim Primavera. O poema existe no menino de rua, no desempregado e no alto preço do feijão, nos hospitais, igrejas, prisões e principalmente em escolas. Também no prefeito, que não paga o salário, e no Congresso Nacional. Só aí o poema vira bosta e fede. O poema existe até na rua. Agora nós vamos receber o Lázaro, que é um recente encantador. Meu nome é Lázaro, acabei de lançar
esse livro aqui, O Córrego, muito motivado por algumas questões assim, que me incomodavam um pouco, principalmente no que diz respeito a essa desvalorização desse tipo da literatura, de uma literatura que fuja dos cânones, sabe? Aquela literatura que nós nos acostumamos sempre a ler nos livros didáticos. Eu como professor, obviamente, a gente reproduz muito daquilo que muitas das vezes nós não concordamos tanto. E eu acho que é necessário coragem para que a gente crie certas fissuras, certas rachaduras, entendeu? Dentro de determinados ambientes, para que a gente consiga fazer com que a literatura se torne viva. Ela não se torne um mero protocolo. Então nós temos aqui escritoras maravilhosas aqui da Baixada. Alice agora, esse último poema dela, em que ela fala que a poesia, ela brota da onde você menos espera, ela dialoga com o poema do Ferreira Goulart, que é o Não Há Vagas. Né? Esse é um diálogo que pode ter sido até inconsciente, mas é um diálogo que existe. Então é uma poesia rica, é uma poesia que se desdobra e que não é valorizada às vezes, sabe? E não é valorizada porque muitas das vezes nós correspondemos a um olhar que se deposita sobre nós mesmos e aceitamos esse olhar, sabe? Quando se fala em Baixada Fluminense, principalmente, a minha percepção sempre é de que existem 3 ou 4 palavrinhas que as pessoas já esperam que surja da literatura que vem daqui, entendeu? E quando surge, bate palmas. Quando não surge, passa despercebida completamente. Quando você vê o índio com penacho, você bate palmas. Quando você vê o índio comum, ele passa despercebido. Eu costumo dizer que às vezes eu levo, entendeu, aluno para o Centro Cultural Banco do Brasil, né? E aquele estudante, seja ele negro, seja ele mulato, seja ele branco, com uniforme escolar, entendeu? Que participa, enfim, né? Que pertence a esse ecossistema tão problemático, né? Que é a educação pública brasileira, né? Uma educação sucateada, sabe? Que os professores ganham mal, em que nada ali evolui, absolutamente nada. É exatamente aquele que tem um olhar, se deposita um olhar e se aplaude quando esse olhar não corresponde absolutamente nada com o que ele é na realidade. Então se fala muito em eventos, prefeituras, né, na verdade, às vezes pagam, né, bancam eventos relacionados à multiculturalidade, sabe, à diversidade. Mas e aí? E como é que está ali? Como é que está o panorama disso daí mesmo? Enfia a mão na lama mesmo. Enfia, não coloca. Entendeu? No final das contas, o que se continua perpetuando é o status quo. É sempre o mesmo sistema. Então, eu como trabalhei em livro de contos aqui, né? A minha fala basicamente é essa daqui. É uma fala que ela tem como intuito maior, na verdade, fazer com que a gente pense um pouco assim, em que identidade é essa, entendeu? Que tanto se perpetua, há 200 anos pelo menos aqui no Brasil, se fala em identidade. Mas se falou tanto em identidade aqui no Brasil, pelo menos uns 200 anos, entendeu? E da onde vem essa identidade? Há 200 anos se fala em identidade e nunca se fala em alteridade. É uma palavra que poucos conhecem. Identidade é a descoberta do eu, da onde você vem do id. E a alteridade vem do alter, vem do outro, é a descoberta do outro. Em tempos como esses, né, que nós vivemos, como essa palavra preciosa deveria ser divulgada, mas não é divulgada. O desenvolvimento excessivo da identidade, massificado, que deve existir, obviamente, até determinado ponto, mas a partir desse ponto ele deve se transubstanciar em alteridade. Isso nunca ocorre.
E o que a gente vê hoje no Brasil, e no mundo, na verdade, são guetos de identidade se digladiando. Tá? Então eu só queria fazer essa reflexãozinha aqui, tá? Obrigado, tá, pessoal? Gente, nós temos mais 3 autores que nós vamos chamar aqui. É o Lucinei Campos, o Mago de Caxias, o Mike Oliver e o Lazana Lucata. Palmas, gente, para ele. Olá, boa noite. Bom, eu sou o Lucinei Campos, conhecido assim na rede, e eu sou escritor de livros infantos juvenis e eu tenho um projeto chamado Confabulando, onde eu trabalho em relação a isso, são os livros nas escolas, tá? Onde ele é trabalhado como paradidático, tanto na rede pública quanto na rede privada. E em alguns lugares eu sou conhecido como Mago Branco, porque eu me fantasio de um personagem dos meus livros, que é um bruxo que se veste todo de branco. E junto com o livro eu trabalho os objetos da história, que é uma forma que eu fiz de aproximar o leitor, o jovem leitor, tá, para a literatura. Eu tive essa ideia quando eu fui participar da Bienal, e aí a minha esposa é minha secretária, tá? É minha assessora, secretária, tudo. Aí é fotógrafa, né? Já são 2, porque tem uma amiga ali da amiga que já está tirando foto. Aí eu criei essa ideia de criar um objeto da história. Tive essa ideia. E eu criei a varinha e a caneta de pena, que é para quê? Quando ele estiver lendo o livro, ele acaba vendo o objeto e tendo o objeto, sabe? É aquela coisa de você ler e ao mesmo tempo você vê aquilo que está no livro. É trazer a ficção para a realidade dele. E o livro, eu só vou falar basicamente a história, que é uma história de um boi e aventura. Ele começa com Lavínia e a Árvore dos Tempos, e depois ele vai por Lavínia e a Magia Proibida. É uma menina de 9 para 10 anos no primeiro livro, onde minha esposa pensa em tudo, tá? Isso aqui é o brinde que vai junto com o livro, a varinha ou a caneta de pena, que acabei de deixar. Pronto, esse aqui é o objeto da história. A história fala de uma menina de 9 para 10 anos que não tem amigos e todo mundo implica com ela na escola. Tanto que ela tem que anotar até mesmo o caminho que ela vai fazer na rua para chegar em casa. Ela sabe que terça-feira ela não pode usar a rua que ela usou na segunda, essas coisas. E o único amigo dela é um garoto chamado Léo, que mora atrás da casa dela. Que na verdade o nome dele não é Léo, é Marcos Paulo, mas todo mundo chama ele de Léo porque a mãe queria batizar igual o cantor Leonardo. Não conseguiu, ele virou um apelido. Um dia ela chega em casa chateada, ela encontra uma criatura no quarto, uma fada. Só que é uma fada homem que detesta a gente, não suporta a criança. E ele é condenado em passar um ano com ela. A coitada acha que é um presente. Mas para vir para o nosso mundo, ao invés de ele vir numa forma humana, um típico carioca, porque ela vinha mano no Rio, tá? Ele vai para o Rio, mas ele dá um regionário, um feitiço para ele diferente. Ele vira um típico nordestino caricato. E aí a varinha dele fica metade varinha, metade peixeira. O nome dele Laus vira Lorivaldo. E ele carrega essa imagem bem típica regional para a presença dela. E aí a história deles começa quando eles encontram essa árvore que não dá frutos comestíveis, dá papel. E esse pergaminho, quando amadurece, ele abre. Se tiver o seu nome, quer dizer que você vai fazer uma coisa importante. E o nome dela aparece. E aí começa a aventura dela no primeiro livro. E o segundo, ela já está com 10 para 11 anos. O único spoiler que eu posso dar é que essa história do segundo ele acontece durante a Copa do Mundo no Brasil. E os 7-1 que o Brasil leva foi o Lorivaldo que causou, porque ele detesta jogos humanos, tá? Aí carrego toda essa brincadeira. E eu sou professor também, tá? Eu tento aproximar meus alunos, sem mencionar os meus livros, eu tento aproximar para a literatura. Eu começo com cartas, eles começam a escrever cartas para outros alunos que eles não conhecem, e a gente começa a ter a resposta com as outras turmas. E no final eles acabam descobrindo os livros, sabe? Porque aonde a gente faz o projeto, nós deixamos o livro na biblioteca. E eles acabam olhando e a gente fala, professor, é o senhor, professor? Sou eu. E eu dou aula em Caxias atualmente. Muito obrigado. Agora o Mike vai falar um pouco da sua obra. Boa noite. Desculpe se de repente eu estiver nervoso, porque eu estou muito acostumado a estar por trás dos bastidores. Eu trabalho em teatro
trabalho com som e iluminação, então é a primeira vez que eu estou à frente, tá? Muito obrigado. Esse aqui é um livro que eu fiz em parceria com minha esposa. E aí nós usamos pseudônimo. Mike Oliver e Anastasia Gomes, que está lá também, acaba sendo assim, leitora aberta, escritora, ajudante, ou seja, é a companheira, né? E esse livro, ele conta a saga de um ator. Primeiramente, deixa eu contar algo importante. É que a ideia seria criar uma peça teatral, tá? A ideia seria isso, nós iríamos criar um espetáculo teatral e de repente a coisa foi crescendo, foi tomando proporção minha esposa, Anastasia Gomes, e a coisa foi tomando proporção, isso transformou nesse romance, tá? Embora seja eu falando, é um belo romance, mas vocês vão perceber, se vocês tiverem contato com o livro, vocês vão ver, é um livro muito bom, muito bonito, tá? Ele é lindo e também tem uma linda história, tá? E ele conta a saga e a vida de um ator em meio às suas confusões mentais, tá? E ele recebe uma herança maldita, paterna, de seus pais, e ele não tem como dizer não para isso, porque é uma doença, tá? E isso vem já desde o seu antepassado. E nesse livro a gente consegue mostrar 3 formas de enfrentamento dessa doença, sabe? 3 formas de lidar com essa doença, e é algo que acomete muita gente, tá? Muita gente, tá? Eu não vou dar spoiler, não vou dizer qual é a doença, mas é uma doença que provavelmente você conhece alguém que tem. E ela perturba não só a pessoa que é acometida da doença, assim como também ela perturba parentes, amigos, vizinhos e até mesmo os cuidadores. E ela tem um desfecho interessante. O livro ele tem uma narrativa. A narrativa do livro, vamos dizer assim, ela é bem emocionante, mas é envolvente. É uma leitura fácil, tá? É uma leitura muito fácil. Todas as pessoas que leram o livro gostaram, até mesmo quem não tem costume de leitura se envolveu com o livro, e ele é bem envolvente. E eu tenho certeza que se você adquirir, você vai gostar, tá? Um livro pequeno, um livrinho com 214 páginas, mas só que como foi feito, né? Como foi escrito, na visão, né, de um homem e de uma mulher, posso garantir que ali vocês vão achar a razão e a emoção. Tudo num livro só. Agora o Lazana Lucata vai falar um pouquinho com vocês da obra dele. Boa noite a todos. Eu sou nascido, criado e sofrido em São João de Meriti. Sou filho de pedreiros. Toda a minha família, avô, todos são pedreiros. E o meu pai não deixava eu pegar na obra. Eu queria muito aprender a fazer casas. Talvez alguma casa que vocês estejam morando foi meu avô, meu pai ou meu irmão que fez. Talvez. Lá em Eden tem casas feitas pelo meu avô. Então, eu achei que eu tinha sido separado para não trabalhar com a pedra, porque o pedreiro trabalha a pedra, e eu achei que eu estudando não ia trabalhar a pedra, mas eu tive uma madrasta, e essa madrasta é fantástica. O nome dela era na sociedade, ela se registrou 2 vezes. Na sociedade ela tinha um nome, seu nome era Sônia, mas no fundo do guarda-roupa, quando eu cavoquei lá, era diamantina, uma pedra. E durante 20 anos, essa pedra foi na minha vida. Então, eu tive que trabalhar isso, eu tive que fazer a catarse, porque não é fácil num momento desse. Então, eu fui transformando em livros. Garça Sem Voz, porque ela foi para a vida do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Então, isso não é fácil. E eu publiquei 11 livros, tudo do meu bolso. Por que eu estou falando isso? Porque São João de Meriti tem leis para poder publicar livros, mas eu nunca consegui publicar um livro pela cidade de São João. Essa é uma marca que eu carrego e falo de público, a cidade de São João. Hoje eu estou aqui porque o Erenildo é um grande irmão,
Ele me convenceu, porque eu não participo de nenhum evento. Todo mundo diz que eu fujo das coisas, mas hoje ele me convenceu, eu vim aqui e falei, Lenilton, estarei lá com vocês. Então, eu tenho 11 livros publicados, tenho tradução na Itália, tenho tradução no Canadá, e agora, recentemente, quem entra no meu Facebook, Lazana Lucata, saiu um jornal, tiveram os navios estrangeiros aqui, os veleiros, aí vem da Espanha, Chile, México, eu fui visitar. Eu conheci uma moça, e lá eu fiquei encantado com a moça, e fiz um poema para ela. O jornal da Espanha publicou e mandou para mim. Está publicado lá, traduziram, e aí tem o negócio da tradução, que professores aqui, eu tenho que falar sobre isso. O tradutor, a tradução é terrível, amigos. Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz um verso assim: vai ao vento, vai à vela, a palo seco, mulher que deixa apenas beijar a altura dos teus becos. Quando você vai passar por espanhol, becos lá é calharrones, seco é seco, mas becos é calharrones. Então eu pedi ao jornal espanhol que respeitasse, pusesse também em português, para não perder o extrato fônico, os sons, né, da rima, do trocadilho e tal. E eles fizeram isso, fizeram em português e em espanhol. Eu fiquei muito contente com isso. Então, eu fiquei muito alegre, porque o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade, isso me incentivou. A gente tira força lá de trás, porque todo mundo hoje vê a José Olímpio, essas editoras, publicando livro desses autores, mas eles botaram o Manuel Bandeira, meteu a mão no bolso, pagou muito livro, traduziu em cima da tábua de passar roupa, frente. Textos para empresa de navios, Manuel Bandeira, tuberculoso. Carlos Drummond de Andrade também bancava o livro dele. Então, eu fui a São João várias vezes, lá com esses livros que estão publicados, e não consegui resposta. E aí, eu lembrei do Carlos Drummond, e um professor olhou para mim e falou assim: rapaz, você precisa se firmar. Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade meteram a mão no bolso. Aí eu falei: mas da onde eu vou tirar dinheiro? Aí eu peguei o dinheiro das férias, o dinheiro do PASEP, e lancei 11 livros. Não sei porque é férias há muito tempo. Eu pego esse dinheiro para juntar moedinha e latinha para poder fazer os livros. Mas eu sou alegre, porque eu escrevo o que eu quero, o que eu gosto, tenho a minha opinião, entendeu? E agora eu vou falar um poema para vocês. Vou falar dois, porque são curtos, que a gente não vai se alongar. Sobre os pedreiros, homenagem ao meu avô, que é lá da Ilha dos Açores. Meu avô veio de lá, casou com uma negra, Guilmar Silveira, né? E eu sou muito alegre com isso. O meu nome é Lazana Lucata, quer dizer poeta dinâmico, é que Congo vem lá de Angola. Por que eu fiz isso? Porque a minha raiz vem de lá também, essa minha avó. Todo mundo tinha vergonha de falar da minha avó em casa, entendeu? E eu tinha o cabelo sarapinha. Aí os meus primos tinham tudo cabelo liso, que é misturado com os judeus. Aí falou assim: o cabelo dele é diferente. Aí eu fui perguntar ao meu pai: pai, quem era a minha avó? Aí ele: não, tua avó era negra, não sei o quê. Aí eu te encontrei no hospital, eu sentado para ser atendido, uma negra mulata dos olhos verdes. Ela falou assim: você está com vergonha da sua tia? Aí eu olhei: você é minha tia? Aí deu um abraço nela assim: pensei que você estava com vergonha de mim. Aí a minha família é misturada, que é bem o Brasil, entendeu? Mas a nossa família tinha vergonha. Aí eu adotei o nome negro. Aí eu fui criticado por muitos professores dizendo que eu queria ser branco. Aliás, negro, porque eu estava usando o nome negro. Mas é uma homenagem, gente, fica aqui para vocês. É uma homenagem que eu fiz à minha avó. Então, vamos ao poema. Rio de Janeiro. Muitas de tuas casas foi meu avô quem fez. Muitas de tuas casas foi meu pai quem fez. Muitas de tuas casas foi meu irmão quem fez. Mas chegou a minha vez. Mas vieram certas mãos me separando da marreta e do ponteiro e me dando uma peneira toda azul. E desde então passo a noite peneirando estrelas. O último é: o impossível coice de um cavalo marinho abriu a ostra onde havia pérolas. Se eu não tivesse naufragado, jamais veria esta cena e não teria este colar de ilusões para aliviar a aspereza destas noites nervosas
em que o poema não vem. E o que poderia ser tudo, metros, mais de 15, no papel é pouco, milímetros, quase nada. E em mim fica presa uma enorme madrugada, inefável, indizível, cá por dentro deformada. Obrigado.